Aquele preto velho ou preta velha, sentado no toco, pitando seu cachimbo, é memória viva de África nos terreiros de Umbanda. Além de grandes conhecedores das ervas, das rezas, das mirongas, eles também são representantes dos seus povos, de onde vieram, da terra de onde vieram. E não por acaso, muitos trazem em seus próprios nomes essa reverência às terras de África: Angola, Congo, Moçambique, Guiné. E quem são os pretos velhos de Guiné? Pai Antônio de Guiné, vovô Chico da Guiné, vó Joana de Guiné, pai Guiné. São pretos velhos que em seus próprios nomes reverenciam essa terra que foi chamada de Guiné e que reúne uma diversidade de povos. Quem são eles? Como eles são reverenciados na Umbanda? Olá, eu sou o Pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz, e esse é o tema do nosso vídeo de hoje: Pretos Velhos e Pretas Velhas de Guiné. Se você está chegando no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Esse é um espaço para valorizar as raízes ancestrais da nossa religião e levar conhecimento de forma gratuita para você. Já faço o convite para você se inscrever no nosso canal e apoiar o nosso trabalho. Se você já conhece, muito obrigado pelo apoio, pela presença aqui no nosso canal. Vamos falar dos pretos velhos e pretas velhas de Guiné. E já deixo o convite, porque no nosso canal tem vários vídeos falando sobre pretos velhos de Angola, do Congo, de Aruanda. E esse vai abordar um pouquinho desses pretos velhos da região de Guiné. O nosso trabalho aqui parte do pressuposto de que nós precisamos valorizar as raízes ancestrais, né? E os pretos velhos, eles são legítimos representantes de África, da africanidade, da ancestralidade africana. Não por acaso eles trazem em seus nomes essa reverência a Angola, a Guiné, a Moçambique, a Cabinda, a Benguela, né? Então a gente tem, por exemplo, vovó Cambinda, ela homenageia a terra de Cabinda, né? Ao porto de Cabinda, que era um porto em que embarcaram muitos africanos escravizados, trazidos na condição de escravizados, nesse triste capítulo da escravização da história brasileira, mas que é uma memória relembrada nos terreiros, né, uma memória de resistência, de luta, tanto de sofrimento, mas também de resistência e de sobrevivência desses homens e mulheres trazidos na condição de escravizados para o Brasil. A Umbanda é isso, né? É um culto à ancestralidade africana e indígena, sobretudo, né? Os pretos velhos são representantes dessa ancestralidade africana. Os pretos de Guiné, eles representam os primeiros africanos trazidos ao Brasil ainda no século XVI, nos idos de 1500, 1550 e até 1600. Né? A primeira rota de africanos escravizados trazidos para o Brasil vinha de Guiné, né? Vinha da região de Guiné, da costa da Guiné. Mais especificamente, embarcavam em Cabo Verde, né? E eram africanos que vinham dos países que hoje são Senegal, Guiné-Bissau, Serra Leoa, Libéria e Costa do Marfim. De toda a costa ocidental, né? Sobretudo ali mais acima do centro da África, né? Da região que depois foi a região que mais forneceu africanos ao Brasil, que é a região centro-africana, a região de Angola e do Congo, né? Mas nós estamos falando da primeira leva de africanos trazidos ao Brasil, e essa primeira rota foi a rota de Guiné. Então são os africanos mais antigos que chegaram no Brasil ali ainda no século XVI. Inclusive, esse nome de pretos da Guiné ou negros da Guiné, durante muito tempo foi utilizado para representar, para designar todos os africanos. Todos os africanos trazidos na condição de escravizados para o Brasil. Esse termo, negro de Guiné, era um termo utilizado na época do Brasil colonial para diferenciar os negros da terra,
que eram os indígenas, que também eram escravizados, né? Então existe esse mito de que o indígena não foi escravizado, isso é uma inverdade. Durante os primeiros séculos, os povos indígenas, principalmente os povos da costa, de matriz tupi, né, do tronco tupi, eles foram escravizados, foram utilizados como mão de obra e eram chamados de negros da terra, para diferenciar dos africanos, que eram os negros de Guiné, ou da Guiné. Tá? Então esse termo da Guiné foi muito utilizado ali nos primeiros 100, 200 anos da escravização. E aí esses pretos velhos que baixam no terreiro com o nome de Pai Guiné, ou Vovô Chico da Guiné, Vovó Joana de Guiné, fazem uma reverência a esses africanos, né, que chegaram primeiro aqui no Brasil, né, ainda no início da escravização, embarcados ali na região de Cabo Verde. E que povos são esses, né? Porque hoje a gente conhece esses territórios com nomes de nações, mas essas nações elas surgiram depois da descolonização, né? Das lutas pela independência já no século XX, aqui em 1900, né? Muitos países africanos ficaram independentes depois de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, que eles conseguiram a sua independência, né? E daí formaram as nações, os países hoje conhecidos como Senegal, Guiné-Bissau, Serra Leoa, Libéria e Costa do Marfim, que eu mencionei. Mas quais eram os povos, né? O James Sweet, que é um historiador, aqui nesse livro que se chama Recriar África, que é um excelente livro para entender, né, a história dos africanos no Brasil, vai dizer, né, que esses povos ali dessa região de Guiné eram principalmente os Olofs, os Fulas, os Mandingas ou Mandincas, que foram trazidos nos primeiros anos da escravização para o Brasil. Tá? Então esses eram os representantes. Então se a gente tem, por exemplo, os Bakongo, os Ambundo, depois chegando já no século XVII para as lavouras de cana-de-açúcar, para a extração do ouro em Minas Gerais, no Sudeste, a gente tem no primeiro século, no Nordeste brasileiro, principalmente ali na região de Pernambuco e adjacências, a gente tem esses africanos, Olofes, Fulas e Mandingas, chegando, né, nos idos ainda de 1500. E qual é a cultura desses povos, né, que reverbera nos terreiros de Umbanda, nos saberes desses pretos velhos? Entre alguns desses povos, era comum, por exemplo, a figura do sábio griot, daquele contador de histórias que viveu mais e tem muito para contar, para ensinar aqueles mais jovens. Então esses povos têm a figura do griot como uma figura importante, né? E esse griot nada mais é do que o preto velho rememorado, cultuado nos terreiros de Umbanda, né? O preto velho é aquele que, na sua sabedoria, ele tem muito a ensinar. Nos ensinar com seus exemplos, com suas histórias, com suas memórias, né? Então, esses povos, eles tinham esse costume, né, de reverenciar os mais velhos, os chamados griots, né? Eu vou falar de algum deles. Temos os Mandingas, ou Mandincas, que são os mais conhecidos, né? Os Mandingas formam um importante grupo da África Ocidental nos atuais Mali, Senegal, Guiné, Gâmbia e Mauritânia. Então são países hoje de África em que estavam espalhados os Mandingas ou Mandincas, né? Os Mandingas formaram um poderoso e importante império, o Império do Mali, do século XIII ao século XVI. Tá? Esse foi um poderoso império que se estendeu ali nessa região. E os Mandingas, eles tinham um princípio social de respeitar o coletivo acima do individual, né? Então havia um respeito à coletividade acima dos interesses individuais. A comunidade é mais importante do que o interesse do indivíduo, né? Daí a importância do papel da ancestralidade.
a importância do papel dos mais velhos, que viveram mais e têm muito a nos ensinar. Outra contribuição dos mandingas para a cultura brasileira está na palavra mandinga ou mandingueiro, que vem das bolsas de mandinga que eles carregavam, né? Esses africanos, eles carregavam uma espécie de patuá, uma bolsa em forma de bolsa, né? Uma bolsa que continham amuletos para proteção, defesa contra maus espíritos e também contra violência, armas de fogo, corte, que fechavam o corpo. Então, se você carregava uma bolsa de mandinga, esse patuá, essa mironga, você estava protegido. Ali dentro da bolsa de mandinga tinham orações, tinham elementos da natureza como pedras, como dentes de cobra, dentes de animais, né, de felinos, e havia também folhas, tudo que pudesse proteger aquelas pessoas, né, que carregavam este amuleto dos inimigos, das negatividades, mantinham o corpo fechado. Esse costume era o costume de confeccionar as bolsas de mandinga, né? Então, daí vem a palavra mandinga ou mandigueiro, né? Que é aquele que detém o conhecimento desses patuás, dessas mandingas, dessas defesas contra a negatividade. Outro povo da região da Costa de Guiné eram os diolas, que habitam a região do atual Senegal. A filosofia desse povo, a sua cosmovisão, a sua maneira de enxergar o mundo, a espiritualidade, a força da natureza, as forças da natureza, era uma maneira bastante interessante, porque eles entendiam que o mundo espiritual se organizava numa forma de pirâmide, em que tinha lá no topo a força suprema, o Criador, que era a força que criou tudo e que era uma força incriada. Abaixo dele estavam os ancestrais ilustres, aqueles que eram cultuados como forças da ancestralidade e que auxiliavam a comunidade dos vivos, o mundo dos vivos. Então, os ancestrais, eles tinham uma influência sobre o mundo dos vivos, e também uma outra camada dessa pirâmide era formada pelas forças da natureza, as forças do fogo, as forças da água e das florestas. Então, existia uma espécie de hierarquia espiritual em que tínhamos lá no topo a força suprema e nas outras camadas da pirâmide os ancestrais e as forças da natureza, né? Então, os diolas tinham uma compreensão bastante interessante e que, né, na diáspora, ela acaba tendo também um diálogo com as espiritualidades das religiões de matriz africana, sobretudo com a Umbanda, né? A gente tem uma compreensão também dessa natureza e a gente vai encontrar em outros povos de África, como os Bakongo, por exemplo, uma compreensão parecida, né? Que também influencia decisivamente a religiosidade de Umbanda. Mas aí nós estamos falando de outra matriz, né? Porque é a matriz Banto, de outros povos. Agora a gente está falando dos povos de Guiné, que ficam mais ao norte, né? No norte de África, ali abaixo do Saara, até a região da Costa do Marfim, que é chamada da Costa de Guiné. E aí, então, alguns desses povos, né, ao serem trazidos para o Brasil, eles influenciaram a formação da cultura brasileira, bem lá no inicinho ainda, né, nos séculos XVI e XVII, e muitos deles são homenageados nos terreiros com o nome dos pretos velhos, né? Como eu já citei, Pai Joaquim de Guiné, Pai José de Guiné, Pai João de Guiné, Vovô Chico da Guiné, Pai Antônio de Guiné, Vovó Joana de Guiné e o próprio Pai Guiné, né? Daí, pode surgir a dúvida de que essa palavra Guiné, ela também tem a referência, esteja relacionada à erva Guiné, muito utilizada pelos pretos velhos nos terreiros, né? Que é uma erva da espécie Petiveria aliácea, que é uma erva de um verde escuro, que tem lá os seus carrapichos, né?
na nossa compreensão é uma erva de Ogum e de Oxóssi, dentro da nossa tradição, dentro do nosso terreiro, a gente entende, percebe ali as forças de Ogum e de Oxóssi. E é uma erva utilizada pelos africanos na época da escravização com o nome de Amansa Senhor, porque as suas raízes, quando amassadas, elas tinham uma propriedade entorpecente que acalmava a mente do senhor, né? Então era um recurso utilizado de modo a resistir, sobreviver, pelos africanos trazidos nessa condição de tortura, de humilhação, a condição de escravização. Só que essa erva, a Petiveria liácea, ou o guiné, muito utilizado nos terreiros, é de origem das Américas. É uma erva de origem indígena, utilizada também pelos indígenas. Ela tem um gostinho de alho, né? Um cheiro também muito característico, por isso que algumas pessoas chamam também de rabo de gambá, por conta do cheiro, um cheiro forte. Né? E daí o nome científico, né? Petiveria liácea, que vem de alho, né? Porque ela tem uma semelhança, né? Um pouco o cheiro, né? Com o alho. É uma importante erva de limpeza, uma importante erva de proteção, que muitos mantêm nas entradas do terreiro para proteger. Só que, como eu disse, essa erva se originou no Brasil, né? E que provavelmente ganhou este nome, e aí é uma hipótese que eu tenho, né? Não encontrei nenhum estudo falando sobre isso, mas eu acho que por ela ter se originado aqui, ela foi utilizada pelo africano, né? Porque o africano não podia trazer as suas ervas, né, nos tumbeiros, nos navios negreiros. Eles utilizavam as ervas que tinham aqui. E aí eles usavam essa erva, que tinha um cheirinho de alho, para proteção. Então esse povo de Guiné começou a utilizar essas ervas, daí ela ganhou este nome, muito conhecida como Guiné. Né? Então essa é uma hipótese que eu tenho. Né? Não acredito, não tenho nenhuma comprovação, mas é algo que eu acho que faz sentido. Né? Então são algumas contribuições do povo de Guiné para os terreiros de Umbanda. Vamos recapitulando, né? A noção de ancestralidade, a importância da comunidade, as bolsas de mandingas, né? A palavra mandingueiro, que vem do povo mandinga, e também os amuletos, as proteções, que uma das mais conhecidas é a figa de Guiné, né, dessa planta, desse galinho, né, da Guiné, que é utilizada como amuleto, como proteção. Quando o recém-nascido vem ao mundo, a mãe, se tem uma prática umbandista, tem a proteção dos pretos velhos, vai receber lá o conselho para botar uma figuinha de Guiné na criança, para proteger contra mal-olhado, para proteger contra inveja, contra energias negativas. Então, é um costume que vem desses povos de origem mandinga, né, os mandincas. Daí a palavra mandinga, né, que é dessa região de Guiné. Salve o povo de Guiné. Vou terminar cantando 2 pontos em louvação a esse povo, a esses povos, melhor dizendo, né? É o vento que balança a folha, Guiné, é o vento que balança a folha. É o vento que balança a folha, Guiné, é o vento que balança a folha. Pai Guiné, é o vento que balança a folha. Pai Guiné, é o vento que balança a folha. Saravá, Pai Guiné, eu adorei as almas. É de Guiné, de Guiné, de Guiné, esse povo é o povo de Guiné. É de Guiné, de Guiné, de Guiné, esse povo é o povo de Guiné. Esse povo trabalha com fé, esse povo é o povo de Guiné. Salve o povo de Guiné, salve os mandingas, os Olof, os Fula, os povos que vieram e chegaram no Brasil no início, né, da formação da nossa cultura e que trouxeram os seus saberes, e saberes estes que são revividos nos terreiros de Umbanda na figura dos pretos velhos. Axé, saravá, eu adorei as almas.